Você pode criar conteúdo 10 vezes mais rápido se souber utilizar o ChatGPT da forma certa. Alô Brasil, alô mundo, sejam bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal e hoje nós falaremos sobre o ChatGPT, sobre uma das inteligências artificiais, porque não, ele não se resume, a inteligência artificial não se resume ao ChatGPT, ele é apenas um dos mecanismos que a gente tem aí para nos auxiliar. E eu já falei sobre ele aqui em alguns outros vídeos, dentro de alguns vlogs, como que eu utilizo, mas eu achei que seria interessante fazer um vídeo só sobre isso, já que surgiram muitas dúvidas e na prática, mesmo sendo algo que está aí no nosso mercado há um tempo, muita gente ainda desconhece alguns mecanismos valiosos e eu estou aqui para te ajudar. Como eu disse para vocês, o ChatGPT é uma inteligência artificial que permite que nós tenhamos uma conversa humanizada com um computador. É como ter um assistente virtual que vai te ajudar a analisar dados, vai responder suas dúvidas, criar soluções, gerar ideias e trazer informações de forma muito precisa para um determinado assunto. Então ele é feito para conversar com você de forma muito natural, como se você estivesse falando com uma pessoa aqui mesmo. Na prática, trazendo para o nosso universo de social media, o que ele faz? Ele te ajuda a criar o conteúdo, criar carrossel, roteiro para vídeo, roteiro para YouTube, roteiro para blog, linha editorial, cronograma de conteúdo. Então ele vai trazer um universo de informações que no dia a dia a gente demora um pouco mais para poder executar e com a ajuda do chat a gente vai ter ali algo mais ágil. Mas antes da gente continuar, eu preciso te dizer que mesmo aparentando ser o universo perfeito, ele não é tão perfeito assim. Então, quais são os cuidados que você precisa ter com o ChatGPT? Primeiro ponto, conteúdo desatualizado. O ChatGPT 4, ele foi atualizado até abril de 2023. Então, existem algumas informações que a gente precisa averiguar para ter certeza se ela ainda está válida, principalmente se você trabalha com um nicho que está em constante desenvolvimento. Imagina que você trabalha com um médico e esse médico está fazendo um estudo ali sobre algo específico, sempre trazendo informações sobre aquilo ali e aquela informação muda muito rápido. Então, de repente, o ChatGPT nesse ponto não vai poder te ajudar ou você vai precisar averiguar as informações antes de fazer uma postagem ou passar isso para frente. E o segundo ponto é que ele é robotizado. O chat não tem sentimento. Então, ao contrário do que muita gente pensa em relação à substituição do ChatGPT na nossa profissão, ele não vai nos substituir porque as pessoas se conectam com pessoas. Logo, o que ele diz ali e a forma como ele diz, principalmente para quem está utilizando aquela plataforma de forma constante, vai entender que é feito por um robô, que é feito pelo chat. Então, depois que ele termina a finalização ali do texto, do cronograma, da linha editorial, enfim, do que você for criar, é necessário trazer sentimento para aquilo ali e adaptar a linguagem para a linguagem do seu cliente ou para sua própria linguagem. E como usar ele na prática? Dentro do Guia Essencial, eu te entrego vários modelos para você só copiar e colar dentro do ChatGPT. Isso vai facilitar muito a sua rotina, seu dia a dia e os comandos que você dá para ele. Mas vou te dar 3 conselhos rápidos. Primeiro, informe exatamente quem é a sua persona. Fale o que a sua persona faz, como que ela atua, qual que é a idade, todas as informações que você conseguir, inclua ali nesse primeiro momento. Segundo, dê comandos personalizados. Então, baseado nisso, crie um quadro, um cronograma, uma linha editorial. E terceiro ponto, que é o pulo do gato, sempre use a mesma conversa. Se você volta para poder falar alguma coisa sobre aquele mesmo cliente, não vai abrir outra conversa no chat, você vai usar a mesma que você já falou com ele em algum outro momento sobre esse mesmo cliente. E como nós usamos ele na prática? Eu vou te mostrar aqui, abrindo a tela do meu computador, vou abrir o ChatGPT para que a gente possa entender na real como que as coisas acontecem ali dentro. Vamos lá, abrir aqui a tela do chat. Esse meu aqui, ele é o ChatGPT 4, que é a versão paga, como se fosse a versão Pro, mas eu confesso que eu ainda não senti tanta diferença, estou até considerando não continuar com essa versão paga, porque eu acho que a gratuita já atende muito bem pro nosso dia a dia como social media. Então, a primeira coisa que você vai fazer aqui é entregar para ele o máximo de informações sobre a sua persona. Dentro da formação social media magnética, eu vou te ensinar a fazer isso de forma muito mais profunda, porque a persona não se resume só a isso daqui. Eu tô colocando como exemplo para você poder entender, mas eu imagino que você tenha aí a persona do seu cliente desenhada, as dores, desejos, frustrações, tudo que a gente precisa saber sobre esse cliente específico. Então, eu vou colocar aqui algumas informações, mas você coloca aí da forma mais completa possível. Então, olha só, meu cliente júnior, e eu coloquei até um nome, percebam, atua como professor de matemática. A voz da marca é amigável e procuramos sempre produzir um conteúdo com linguagem voltado para jovens de até 17 anos. Podemos trabalhar juntos para desenvolver postagens, vídeos e outros conteúdos que ressoem com o nosso público e fortaleçam a identidade da marca? Responda sim ou não, porque aí ele vai entender que a gente vai continuar uma conversa. Então, o primeiro ponto é colocar a sua persona de forma muito detalhada. Se você tem esse documento, que eu imagino que você tenha, separado com tudo que tem
tem sobre a sua persona, você pode também subir esse documento aqui, ó. Tá vendo que tem essa parte de anexo do chat? Você pode carregar do computador esse documento específico e ele vai ler esse documento e já vai entender exatamente quem é o público-alvo do seu cliente. O segundo ponto é que nós vamos dar sempre comandos muito personalizados. Então aqui, ó, eu coloquei outro exemplo para vocês poderem entender, que foi o seguinte: ok, baseado nisso, crie tópicos de conteúdo em formato de quadro da seguinte maneira: coluna 1, título, coluna 2, desenvolvimento, coluna 3, CTA. Percebam que eu direcionei muito bem, é um comando muito personalizado para ele entender exatamente o que ele tem que fazer. Se você quiser, você pode pedir para ele organizar em bullet points, você pode pedir para ele organizar em formato de lista, pode colocar em tópicos 1, 2, 3, pode colocar em formato de pergunta e resposta. Então fica a seu critério, mas é importante que você dê o comando sempre muito personalizado para ele. Olha só, aqui ele já tá gerando e ele fez exatamente como eu pedi. No primeiro ele colocou o título, depois o desenvolvimento, o terceiro a CTA. E aí, lembra que eu falei para vocês que tem que ter cuidado porque ele é sempre muito robotizado? Então eu não vou copiar e colar isso aqui dentro do cronograma do meu cliente, eu vou adaptar. Então se ele me deu uma ideia aqui e eu achei, essa ideia foi muito boa, eu vou adaptar para a linguagem, de repente palavras que são mais persuasivas, e vou deixar tudo mais organizado, de forma mais humanizada, antes de passar para o meu cliente. E eu posso até pedir para o chat gerar de novo. Então aqui embaixo, ó, gere novamente se eu não gostei, ou coloco aqui, ó, que a resposta não foi tão boa, ou posso até mesmo escrever, chat, não gostei dessa resposta. Crie novamente colocando mais X modelos, mais X exemplos. Vou até escrever aqui para vocês poderem ver, olha só. Agora crie mais 10 ideias de títulos para as postagens e organize em bullet points, para vocês verem que ele sempre vai seguir o seu comando de forma muito específica. Se você não der um comando para ele de forma muito assertiva, ele vai fazer de qualquer jeito e o seu resultado pode ser ineficiente. Então ele gerou aqui os 10 títulos em formato de bullet points. Você pode criar o desenvolvimento ou, mais uma vez, pedir para o chat criar, falando que você quer um roteiro pro Reels, que o roteiro precisa ter introdução, precisa ter desenvolvimento, precisa ter CTA. Explica para ele exatamente o que você quer e ele vai colocar aqui para você. E por último, uma terceira dica que é extremamente valiosa é que a gente começou aqui uma conversa com o chat. Eu poderia, agora eu vou sair, já criei o conteúdo do meu cliente, vou voltar, criar o conteúdo de outro cliente em outra conversa, só que daqui 2 semanas eu preciso criar conteúdo para esse mesmo cliente aqui de novo. Ao invés de eu abrir um novo chat para poder criar o conteúdo para ele, eu vou vir nesse mesmo chat que eu posso nomear aqui, tem a opção de você nomear, e aí você vai nomear esse chat como cliente júnior, professor de matemática. A gente colocou ali que esse chat é dele. Quando eu vier de novo, eu vou entrar no mesmo chat. Tá vendo que ele atualiza a memória? Ele guarda essas informações. Então é como se eu estivesse conversando com ele de novo e ele entende, ele se lembra, tá, não, beleza, a gente tá falando do Júnior, a gente já fez esse conteúdo pra ele, a gente fez isso aqui. Então voltar sempre na mesma conversa. Nunca iniciar uma nova conversa, um novo chat, se você vai falar do mesmo cliente, do mesmo assunto. Outras coisas que você pode fazer com o ChatGPT é pedir, por exemplo, para que ele te fale resumo de livros específicos, que ele coloque esses livros, por exemplo, em formato de bullet points com os maiores aprendizados. Você pode pedir para o chat também para pegar um conteúdo em texto e transformar aquilo ali em um carrossel para o Instagram, direcionando quantas páginas desse carrossel você quer, qual a estrutura que você precisa para aquele carrossel. Pode pedir, inclusive, para que ele te dê ideias de imagens que você pode gerar para incluir naquele carrossel. Se você pedir para o chat, me dê ideias de imagens para acrescentar nesse carrossel, ele também vai te direcionar para sites específicos que tem aquela imagem. Claro que nem sempre é super assertivo, você tem que ir conversando, falando para ele se você gostou, se não gostou, se é aquela ideia ou não, mas ele também te direciona dessa forma. De forma bem resumida, o chat te entrega um monte de informação, ele te ajuda muito e facilita o nosso tempo como produtores de conteúdo para que a gente consiga entregar o resultado o mais rápido possível, produzir em menos tempo e assim até ter uma capacidade maior de fazer outras tarefas, gerenciar outros clientes ou participar de outros projetos que a gente tenha vontade aí durante a nossa profissão. Então, se você ainda não usa o ChatGPT, eu te recomendo começar ele o quanto antes. Tem muita coisa que a gente pode falar sobre ele. Se você quiser que eu traga mais esse conteúdo, comenta eu quero aqui no nosso vídeo. E não esquece também de curtir e de se inscrever no canal, caso você ainda não é inscrito. Um beijo, te vejo no próximo. Tchau!